Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nós neste momento tão especial para as nossas vidas, momentos em que nós nos reunimos para louvar a Deus, todos unidos. Começando também a nossa semana de oração, que a nível nacional já começou desde sexta-feira e nós estamos iniciando hoje, dia 26 de julho, a nossa semana de oração e vamos até no domingo. Então, a partir de amanhã, às 8 horas da noite, estaremos nos encontrando aqui durante a semana inteira, até na sexta-feira, com lives, orando, louvando e agradecendo o Senhor por mais um ano de vida da nossa igreja. São 81 anos de igreja local e 117 anos de igreja da IPI do Brasil, a nível nacional. Boa noite, presbítero Alex. Hoje estamos eu e o presbítero Alex aqui. E eu desejo uma boa noite a ele e a graça e a paz do Senhor Jesus.
Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Senhor Jesus esteja reinando na sua vida. Essa semana muito especial para a nossa igreja. Ficamos felizes de fazer parte do corpo de Cristo, juntamente com os irmãos das igrejas presbiterianas independentes, nas quais, pelo menos, tem, por princípio, a vontade de trazer o verdadeiro e puro evangelho para cada vida de cada ser humano. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos iniciar com mais uma oração, né? Este momento, pedindo ao Senhor, mais uma vez, né? Que seja este momento agradável aos olhos dele, que possamos louvar o nome dele. Baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tudo, te louvamos, ó Pai, por este momento tão precioso nas nossas vidas, tão precioso, ó Pai, que nós podemos nos juntar aos nossos irmãos. Nós não estamos juntos pessoalmente, mas estamos juntos, ó Pai, para te louvar, Senhor, um em cada casa, um em cada lugar, Senhor, onde cada um está agora, ó Pai, para te louvar, Senhor. Estamos reunidos aqui, ó Pai. E isso também é uma igreja, ó Pai, isso é uma igreja, Senhor, onde nós fazemos parte de um corpo e louvamos o Teu nome. Nessa semana, Senhor, em que nós estaremos, Senhor, orando pela nossa igreja, pelas nossas famílias, pelos enfermos, ó Pai, que essa semana seja uma semana também, ó Pai, abençoada. Uma semana, Senhor, em que nós vamos nos reunir mais durante toda a semana, Senhor, para louvar, para orar, Senhor, e para principalmente, Senhor, agradecer ao Senhor por mais um ano de vida da nossa igreja. Mais um ano de vida a nível nacional e a nível local, Senhor. Nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por este momento. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Somos muito falhos, ó Pai. Somos muito falhos e precisamos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai. E nós reconhecemos, Senhor, as nossas falhas. Nós reconhecemos, ó Pai, o quanto miseráveis nós somos. E por isso, Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é conosco todos os dias. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome maravilhoso de Jesus, o qual vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor duas canções maravilhosas, Renova-me e a outra canção, Renova-me e... eu sempre esqueço a outra canção, mas é isso aí. Nós louvamos o Senhor, nós queremos dizer a Ele o quanto nós precisamos dEle, o quanto Ele precisa nos renovar, o quanto Ele precisa, o quanto precisamos ser renovados por Ele, pelo Seu Espírito Santo. Vamos cantar ao Senhor e louvar o nome dEle. Senhor, com essa canção nós ofertamos a nossa vida a Ti. Tudo para o Senhor, ó Pai. Usa-nos, Senhor, faça das nossas vidas aquilo que o Senhor quiser. Cumpra, Senhor, em nós o Teu querer, no nome de Jesus. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer.
Renova o nosso coração, Senhor, que possamos ser renovados para a Tua glória, que possamos ser mudados, ó Pai, e parecermos cada dia mais contigo, no nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Era oferta de amor a outra canção, né, gente? Mas canções maravilhosas que falam ao coração da gente, né? Que nos mostra o quanto precisamos do Senhor nas nossas vidas. Ainda mais agora em que nós compartilharemos da palavra dele, né? Então vamos orar e pedir ao Senhor que, né, use o presbítero Alex para que fale aos nossos corações, porque é o que precisamos ouvir, é a voz dele, é a palavra dele, né, que alimenta as nossas vidas tão
ou mais importante do que aquele alimento que nos alimentamos todos os dias, né, presbítero Alex? O nosso café da manhã, almoço e janta, que tanto nós precisamos, a água que nós tanto precisamos, né? O alimento espiritual é muito mais importante do que esses elementos para as nossas vidas. Então, presbítero Alex, com a palavra, e que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Bem, meus irmãos, o Senhor vem a falar ao nosso coração no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Apenas o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Vamos orar. Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. Tu és Senhor sobre a nossa vida. Este pequeno versículo, nós sabemos que existem muitas coisas a nos dizer. Por isso eu peço, Senhor, venha iluminar as palavras para que os nossos corações possam absorver todo o ensinamento de amor que Tu queres para a nossa vida. Que nós possamos não só entender, mas praticar toda a submissão diante de Deus, tudo aquilo que Tu queres, para que nós possamos passar para toda a humanidade o quanto o Senhor nos amou. Em Teu nome, Jesus, meu amado, que eu oro e agradeço e te peço. Amém. Meus irmãos, no pequeno versículo, numa breve meditação que nós vamos fazer, eu vou repetir o versículo que está em Efésios, capítulo 3, versículo 14 apenas. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Vamos falar primeiro da posição que é se colocar de joelho diante de alguém, de alguma coisa. Você de joelho diante de uma pessoa se mostra como uma pessoa rendida, submissa, uma pessoa que, na verdade, está à mercê agora daquela outra pessoa. E Paulo vem dizendo aqui, nesse versículo, simplesmente isso. Diante do Pai eu me ponho de joelhos por esta causa. Mas nos versículos anteriores, no início, ele fala que como se para a humanidade inteira, a felicidade, a alegria, desejo maior de dizer para todos o entendimento agora de que todos têm direito a estar nos céus. Que a salvação já não está só destinada a um determinado povo, costume, regra, que ela foi expandida, que ela está alicerçada agora no único que poderia fazer isso, que é o Senhor Jesus Cristo. Na compreensão de Paulo até então, se via como povo salvo, povo judeu, ao qual tinha os costumes, ritos, tinha a sombra dessa salvação, como que uma espécie de mérito diante de Deus, mostrando que, ao seguir tudo isso, tentando se colocar santo diante de Deus, essa salvação, meritocraticamente falando, ela seria trocada por essas atitudes. Quando você seguiria esse judaísmo tão pragmático, já tão estabelecido, tão colocado os seus pontinhos nos lugares certos, você conseguiria estar na presença de Deus. Você conseguiria acessar o Santo dos Santos. Você conseguiria
ter a certeza da salvação. Mas essa ideia é uma ideia humana. E ao descobrir Paulo que o sangue de Jesus o justificava diante de Deus, pois como Paulo, assim como todos nós, somos pecadores diante de Deus e precisamos desse sangue para ser justificado, Paulo se coloca diante disso, de joelhos, na ideia de que ele se faria submisso para poder estar proclamando o evangelho a toda criatura. Essa ideia de colocar isso às claras à mesa e dizer, olha, nós não precisamos mais de tudo isso que, entre aspas, é apenas uma sombra, apenas uma ideia do que seria o que hoje é o sacrifício de Jesus por nós, o único e perfeito por nós. Paulo se coloca de joelho também diante dessa ocasião, porque ele se coloca de joelho mostrando que ele vai estar à disposição de Deus para estar fazendo a divulgação desse evangelho maravilhoso, que é dizer que um Deus maravilhoso enviou seu Filho amado para vir aqui se sacrificar por todos nós, que são dele. E aí Paulo se coloca como uma espécie de guerreiro alistado nesse exército, pelo desejo, pelo saber de que agora o seu mérito não é pelo seu mérito, mas sim por essa remissão vinda do Senhor Jesus. Nós sabemos bem quem foi Paulo, pelos relatos que nós vemos na Bíblia. Um homem que era, acredito eu, um fariseu, muito sábio, respeitado diante dos judeus, teve que abrir mão de tudo isso. Você imagina você estar num ciclo social, onde você é bem aceito, onde você é bem visto, onde você é respeitado, e de uma hora para outra, você compreende que aquilo não é a essência correta, que aquilo não é a ideia certa, que não viria pela meritocracia, que ele teria que se render àquele Jesus maravilhoso ao qual ele ouviu falar, ao qual ele viu os discípulos andando, guerreiro feliz, os guerreiros felizes de Jesus, não negavam a sua fé em Cristo, proclamavam o evangelho intrepidamente, mostrando aquela sociedade ainda enraigada naqueles ritos e cultos, de uma forma diferente daquilo que ele já compreendia, que já não era tão válido assim. Sendo excluído por essa sociedade, porque ele batia de frente, ele afrontava de frente essa ideia de que apenas os judeus, apenas seguindo seus ritos, apenas você sendo um prosélito, quer dizer, aceitando, mesmo não sendo da dinastia de Abraão, você aceitando tudo isso, você era acolhido como judeu, você poderia ter a salvação. E aí Paulo começa a compreender que o sangue de Jesus era muito mais precioso do que essa ideia. E ele começa a entender que isso é uma necessidade que tem que ser passada para todos, essa ideia de que não, agora nós somos salvos pelo sangue de Jesus. E ele humildemente se coloca nesse exército, abrindo mão dessa sociedade, onde ele era respeitado, para agora ser enxotado nas cidades, açoitado por aí, ridicularizado pelos reis, olhado pelas pessoas agora como um cachorro de rua, sofrendo naufrágios, sendo picado por cobras, por serpentes. Tanta gente para picar naquele dia, e ficava justamente Paulo. Preso por um amor que ele não sabia nem talvez explicar humanamente, de um Deus que vem dos céus para salvar aqueles que ele quer, se fazer carne, tirar a sua glória, se despir da sua glória. E esse despir da sua glória, eu quero que você traga com conforto que você tem na sua casa,
uma ideia de que você vai abrir mão de tudo para sofrer por um alguém que não merece. E aí Paulo compreende que aquela era a ideia de Deus. Que naquele momento ele foi chamado por uma causa muito especial. E assim, talvez, como Isaías fala que Deus apreciou moer Jesus, parece que Paulo entra nessa espécie, nesse moedor, e Deus também aprecia moê-lo. E Paulo, não sarcasticamente falando, e nem muito menos, como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra aqui. Mas não aceitando tudo, mas pela alegria de saber que ele ia com essas afrontas, batendo firme, dizendo que Jesus era o Salvador. Quando ele recebesse essas afrontas, ele teria certeza de que ele estava fazendo a coisa certa. Muitas vezes com o corpo ensanguentado de chibatadas, muitas vezes no tronco, né, onde prende-se as mãos e os pés numa posição horrível para você passar uma noite. Muitas vezes olhando nos olhos dos que diziam seu amigo, e agora aqueles que diziam amigo estão te ridicularizando porque você acredita em algo e você tem a certeza daquele algo. É assim como nós às vezes nos sentimos. As pessoas querem estar sempre próximo a Deus, mas nos momentos que elas querem estar próximo a Deus. E muitas das vezes esses momentos culminam em quando a pessoa está enfrentando dificuldades. E Deus não quer só isso. Paulo se coloca saindo de um patamar a um ninguém, entre aspas. Servo do Evangelho. Viajando por cidades, proclamando o Evangelho que agora ele sabe que esse sim traz o verdadeiro amor para todos. Escrevendo cartas de recomendações, assim como em Efésios, nós acreditamos na veracidade da carta de Efésios. Paulo escreveu sim, porque ele tem credibilidade para isso. Não foi qualquer um, não foi alguém querendo dizer que era Paulo. Talvez a gente ouça isso daí na internet ou em alguns lugares. Não. A autoridade de Paulo, sim, foi que escreveu. Está sobre essa carta e várias outras. Tem gente que vai falar a respeito do vocabulário que mudou, que não é o mesmo do que alguns que acham em Romanos, em Coríntios. Olha, tem coisas que eu escrevi quando era criança e quando eu era adolescente que eu não escreveria hoje. E muito menos numa linguagem que eu usei naquela época, eu não usaria hoje. Só que é muito fácil a gente querer cair nessa ladainha das pessoas que acham que Paulo não se sacrificou a esse modo. E provavelmente, quando ele começa o capítulo dizendo que ele fala que ele está prisioneiro de Jesus, provavelmente ele estava numa espécie de regime semiaberto na sua casa, ou numa casa qualquer em Roma, ele era cidadão romano, e escreveu essa carta. O tempo que a gente tem hoje, tão precioso para muitas coisas, ele dedicava a Cristo. Aqueles amigos que a gente fala tantas coisas, ele queria trazer para Cristo. Aquelas pessoas que ele não conhecia, nas cidades que eles nunca foi, ele queria ganhar para Cristo. Por quê? Porque diante da salvação, diante do plano de Deus, diante da vontade de Deus, Paulo se colocou humildemente de joelho e disse: eis-me aqui. Que nós possamos aprender como Paulo. Eu não vou ser demagogo aqui, muito menos hipócrita em dizer que eu faço pelo menos 1/3 do que Paulo faz, de forma alguma. Mas isso serve de alerta para nós. Isso serve de alerta, porque Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, e para finalizar, eu vou relembrar isso aqui, está em João, capítulo 13, naquele momento onde os discípulos estavam sentindo os bambambãs, onde queriam destruir cidades porque não aceitavam o evangelho, outros queriam sentar à direita de Deus, outros à esquerda, e assim querendo os melhores lugares nas mesas, dizendo: olha, eu fui lá e fiz isso,
eu fui lá e fiz aquilo, tal milagre, querendo se exaltar, se autoproclamar, assim como foi na passagem do último culto que o Espírito Santo pregou, conforme a vontade dele, pela minha boca. Daquela oração daquele fariseu, eu sou, eu faço, eu posso. Esses discípulos estavam desse jeito, todos cheios de si, encontrando uma espécie de herói e não um salvador, ao qual, se arrumasse alguma encrenca, deixa que ele se vira. Talvez uma visão de Judas, onde ele não conseguia enxergar um salvador da sua alma, e sim da sua pátria. Onde ele talvez tivesse a ideia de que se eu entregar ele, ele vai rasgar os céus, ele vai descer fogo sobre esses romanos, ele vai se mostrar quem ele é. Jesus não era um líder político. Jesus veio salvar as nossas vidas. E aqueles discípulos todos cheios de si, na última ceia, aí Jesus pega uma toalha. A humildade de Jesus é fora de série, porque imagina a cena e você, não sei se você entende, mas o árabe, quando ele se colocava à mesa para comer, de forma alguma ele estaria sentado assim como eu estou. Era uma espécie de você deitar e o servo vinha servir. O servo, o escravo vinha servir você à mesa. E a mesa é uma espécie de cama, um lugar onde você estaria meio que deitado, à vontade. E Jesus, naquele momento de descontração, Jesus, naquele momento que todos estavam felizes, cheios de si, como eu disse, né? Jesus pega uma bacia e faz o papel do escravo, e lava o pé dos seus discípulos, e lava o pé do visitante. Você imagina Deus se colocando como escravo para você. E naquele momento ele lava os pés dos discípulos, e aí Pedro diz, olha, você não vai fazer isso, se você não fizer isso, eu não tenho parte contigo. Deixa e fica quieto. E aí aquele alto ego, aquele gigantesco ego individual de cada um, se recolhe para dentro de si e olha que ali o Senhor da glória estava lavando os seus pés. E talvez numa espécie de julgamento próprio, nós tenhamos que pensar assim. Porque Jesus veio, morreu por nós, ele morreu por nós. Ele não chegou a lavar meu pé, não, ele fez muito mais, ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele morreu pela sua família. Ele morreu pelos seus escolhidos. Ele se fez carne para sofrer, para pagar o preço que era nós que tínhamos que pagar. E por muitas e muitas vezes, nós nos tornamos aqueles discípulos, ou o Paulo judeu, cheio de autoridade, cheio de si mesmo, cheio de respeito nos lugares onde ia, cheio de peito cheio, olhando para os outros com altivez. E nós aprendemos com Paulo, assim que convertido, e com Jesus, a humildade de servir ao próximo, de fazer a vida do outro valer a pena, de mostrar a verdade, de abrir mão, muitas das vezes, de uma vida que você talvez tivesse regalias aqui, mas que fosse te arrastar para o inferno, mas sim uma vida de sacrifício para Jesus, sabendo sim da recompensa que nós teremos nos céus. Fica essa ideia hoje, da palavra de Cristo. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Me coloco como servo, como escravo desse evangelho tão maravilhoso que Jesus nos trouxe. Nos deu de graça. Por isso nós falamos tanto da graça. A graça derramada abundantemente sobre a nossa vida. Indignamente, se formos olhar pelos nossos olhos. Mas ele quis assim. Esse Deus maravilhoso, que colocou seu Filho nesse mundo para se sacrificar por mim e por você, que aceitando a ele, terá o céu como recompensa.
Possamos aprender como Paulo, humilde, que abriu mão de tudo para ser servo de um Deus maravilhoso, ao qual o deu a oportunidade de escrever uma boa parte da Bíblia, nos seus conselhos, na ética cristã, na visão que o Espírito Santo queria mostrar para todos nós, que as coisas velhas já passaram, tudo novo se fez, e a alegria da salvação hoje é conosco, pelo sangue de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um que esteja ouvindo. Nós possamos saber sempre que esse Jesus foi humilde, que mostrou no exemplo de Paulo também essa humildade toda, para trazer para aquele que às vezes você não fala, para aquele irmão próximo, que às vezes você diz que não quer contato, esse perdão tão maravilhoso de um Deus perfeito, para ladrões como nós, imperfeitos, indignos, mas perdoados pelo sangue de Jesus. Querido Deus, soberano e eterno Pai, Tu que criaste todas as coisas, Senhor, maravilhosamente, espantosamente, Jesus. Nós que viemos hoje da cidade de São José do Rio Preto, e eu tive a oportunidade de ver uma vida nova chegando neste mundo, de uma forma espetacular, porque as Tuas mãos são assim perfeitas, Pai. Obrigado por ser o nosso Deus. Um Deus de misericórdia, um Deus longânimo, um Deus maravilhoso, um Pai correto, que quando precisa açoitar o filho, açoita, mas nunca vai deixar de dar carinho e amor. E nesse amor tremendo, nós agradecemos ao sangue do Filho, que foi derramado por cada um de nós. Nós agradecemos a humildade dele, de ter se colocado servo diante das tuas leis, para cumprir cada uma delas, e colocar assim um selo sobre cada um daqueles que ele queria, comprados pelo seu sangue, e hoje remidos por ele, para que nós possamos assim ter a certeza da salvação, mas para que isso não fique só conosco, possamos proclamar esse Jesus, Salvador e maravilhoso, a toda criatura. Nos dá ânimo, Senhor, nos mostra, Senhor, para que nós possamos fazer assim sempre, proclamar essa novidade, essa notícia boa, que nós temos um Deus que nos salvou, e pelo sangue do seu Filho, nós estamos perdoados. E é em nome dele que eu oro, te agradeço e te exalto. Amém, Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Que essas palavras de Paulo, né, presbítero, estejam inundando os nossos corações pelo poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós passaremos agora, né, para uns rápidos avisos, lembrando que a todos que essa semana é a semana de oração da nossa igreja, né? Nós completaremos aí dia 30/7, 81 anos aqui como igreja local e 117 anos como igreja nacional, né? Então essa semana é uma semana comemorativa, uma semana de agradecimento, de ação de graças, é uma semana de entrega das nossas vidas, de uma semana de, com humildade, reconhecer, né, o quanto Deus tem feito nas nossas vidas. Como disse o apóstolo Paulo, né, o tanto que ele tem feito e o quanto nós precisamos, o quanto nós temos que retribuir, né, não como uma forma de pagamento, né, presbítero? Sempre dizer isso. Nós não podemos pagar nada, nós não podemos comprar nada, até porque nada é nosso, né? Tudo é do Senhor, mas como forma de agradecimento. Agradecer por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, especialmente na vida das nossas igrejas, nacional e local. Então, amanhã, começamos às 8 horas, às 20 horas, amanhã. Guarde bem este horário, 8 horas. Nós, ou melhor, não guarde ainda não, guarde o 15 para as 8. Às 19h45, que é o horário que nós vamos começar com a nossa reunião local, né? Nós estaremos orando e também
louvando ao Senhor, antes de transmitirmos a partir das 8 horas a live de uma igreja a nível nacional que estará. Deixa eu só pegar aqui, eu falar o nome da igreja para vocês, né? Nós estaremos acompanhando a live da igreja de. Opa! Se eu conseguir me achar aqui. Aqui, achei. A igreja de Sertanópolis, no Paraná. Então, amanhã, né, estaremos juntos a partir das 8 horas com a igreja de Sertanópolis. E às 19h45, às 15 para as 8, nós começamos, né, com a nossa live aqui, uma transmissão. Amanhã estaremos eu e o pastor, se Deus quiser, né, e estaremos orando, né, por todas as famílias da nossa igreja, tá bom? Então, a nossa transmissão começa às 15 para as 8 da noite. Às 15 para as 8 da noite. Nós temos ainda um hino, né, com a participação do meu tio Osmar, né, que com todo carinho tem sempre se disposto a trabalhar pela obra do Senhor. E depois nós voltamos, né, e encerraremos esta primeira live da nossa semana de oração, né? Semana inteira vamos estar reunidos juntos para agradecer ao Senhor por mais um ano de vida das nossas igrejas. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá.
se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós estamos encerrando mais este momento, né? Presbítero Alex, alguma informação, algum aviso? Na quinta-feira nós teremos aí a honra de estar entrevistando o pastor Acir Pereira, ele que atualmente ele é o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, e nos deu essa honra de estar entrevistando ele, colhendo um pouco das informações sobre a SBB e também, né, falando um pouco da vida do pastor Acir, né, que tem uma ampla história de devoção ao Evangelho também, e nós podemos aprender muito. Então, nessa quinta-feira agora, no dia do nosso aniversário da nossa igreja local aqui de Palestina, né, essa senhora muito respeitada, vamos fazer essa entrevista. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No nome de Jesus, então, já vai aí colocando, né, na sua agenda. A semana será, em nome de Jesus, bem, vamos dizer assim, movimentada, né? E vamos nos encontrar aqui virtualmente, mesmo que virtualmente, para louvarmos a Deus. Então, nós agradecemos mais uma vez a todos os nossos irmãos queridos, né? Nossa irmã Edith, nossa irmã Neide, nossa irmã Neuza, nossa irmã Hilda, Deus abençoe a todos vocês, né? E também aos nossos... Oi, Alex? Manuzia, o Maneco também, que está lá em São Paulo, Marinalva, está lá em São Paulo também, pessoal que acompanha a gente, graças a Deus, cultuando junto com a gente, nesse modo diferente aí de estar louvando a Jesus. É isso mesmo, irmãos aí que passaram pela nossa igreja, né? Hoje estão nas suas cidades, então não deixam de nos acompanhar e nós agradecemos a Deus pela vida deles, né? Os nossos irmãos de Jurupeba, nossos irmãos de Paulo de Faria, nossos irmãos daqui também, nosso irmão Marcílio, que sempre nos ouve, né? Sempre nos ouve. Louvado seja Deus pela vida do nosso irmão Marcílio. E a todos vocês o nosso forte abraço, né? Estamos todos juntos, né? Mesmo na dificuldade, estamos todos juntos no nome de Jesus. Eu estarei orando para encerrar este momento e depois o presbítero Alex traz a bênção do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, te louvamos. Ó Pai, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Senhor, por estes momentos em que vivemos, em que estamos vivendo agora, Senhor, ou que ainda vamos viver, Senhor. Momentos de alegria, de estarmos louvando, adorando o Teu maravilhoso nome. Muito obrigado, Senhor, por isso. Que essa semana, ó Pai, seja uma semana totalmente dirigida pelo Teu Espírito Santo. Direcionada, Senhor, para a vida daquelas pessoas, ó Pai, que ainda não te conhecem, Senhor, que este sinal, ó Pai, que esta transmissão, ó Pai, possa alcançar, Senhor, muitas vidas e o Senhor possa, através delas, Senhor, não para nosso mérito, ó Pai, nós somos aqui, Senhor, instrumento nas Tuas mãos, mas tudo para a glória do Senhor, ó Pai, e para a Tua glória, Senhor, essas transmissões possam ser usadas, ó Pai, para levar o Evangelho a pessoas que ainda não te conhecem. Nós te louvamos, ó Pai, te adoramos, ó Pai, te pedimos uma semana, Senhor, abençoada no nome maravilhoso de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Vamos encerrar com a bênção apostólica. E a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém. Então até amanhã às 7:45, louvando o nome do Senhor.
Até mais. Deus abençoe.